Paz, amadas! Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira orando a partir das Escrituras. Hoje a gente vai meditar no livro de 1 Samuel, do capítulo 16, do verso 1 ao 13. O tema dessa meditação é O Senhor olha o coração. Então a gente vai ler. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades das cidades foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vem sacrificar o Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este? Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, mas não o sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e unja-o. O Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Essa é uma passagem bem conhecida, né, talvez da maioria, né, que narra como foi a unção de Davi como rei de Israel. Deus estabeleceria um novo reino após o reinado de Saul, e esse novo rei seria segundo o coração de Deus. Samuel, então enviado para Belém, para a casa de Jessé, pois lá sairia um novo rei. Samuel chega à casa de Jessé e vê Eliabe, um filho alto, forte, bem apessoado de Jessé. Primeira reação de Samuel foi o quê? Achei, é esse, certeza que é esse. Então o Senhor diz a Samuel o famoso versículo 7. Vamos ler de novo? O versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jessé nem sequer considerou que Davi pudesse ser o escolhido. Quando Samuel chegou na sua casa, ele mandou chamar todos os outros filhos que tinham cara de rei. Mas Davi não deve ser Davi, deixa ele lá com as ovelhas. Quando Samuel pergunta se tinha outros, ele até mesmo desdém de Davi. Fala até: tem o meu caçula lá, mas assim, sério? Sério mesmo? Seríssimo. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós precisamos dessa mente do Senhor, amadas, nesse quesito. Quantos julgamentos levianos nós fazemos, considerando as aparências externas e internas. As aparências externas e superficiais. Precisamos pedir que o Senhor transforme a nossa mente,
transforme o nosso coração, o nosso olhar nesse sentido. Quando a gente julga dessa forma, estamos demonstrando que o nosso coração tem uma mentira lá dentro, que existe uma mentira. Lembra do nosso livro, do nosso devocional, do Entre Elas? Nós ainda vamos continuar esse ano. Uma mentira que nos faz acreditar que o mais importante é a beleza física ou a aparência exterior. Se tivermos cara de crente ou uma aparência piedosa que passa no coração, não vai ser conhecido ou descoberto por ninguém. Algumas de nós parecemos sempre livres, sempre lindas, bem arrumadas, compostas, bem apessoadas por fora. E ninguém imagina o que se passa por dentro de nós, não é mesmo? As pessoas podem até não ver a bagunça que se passa nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos questionamentos em relação a Deus, mas Deus vê. E Ele se importa com essa beleza interior, com o nosso coração. Deus quer o nosso coração puro e apresentável a Ele, mais do que qualquer outra coisa, amados, mais do que qualquer aparência. E da mesmíssima forma, as pessoas podem não ver todos os sacrifícios, renúncias e as batalhas vencidas contra o pecado que nós vencemos diariamente e as difíceis coisas das quais abrimos mãos toda hora, mas nós vivemos em um culto racional e sacrificial a Ele. Mas temos que ter a certeza de uma coisa: quando ninguém mais vê, quando ninguém mais reconhecer, Deus vê. E essa é a beleza que o agrada, mais do que qualquer outra manifestação externa. Então vamos orar por isso essa semana? Vamos orar para que Ele nos dê essa perseverança e nos ajude a crer nessa verdade que liberta os nossos corações. A construção do meu caráter, do seu caráter, puro diante de Deus, importa mais do que qualquer outra aparência que a gente queira enganosamente, demonstrar para os outros. Quem vê a aparência é o homem. O Senhor vê e se preocupa com o nosso coração, com o seu coração, com o meu coração. Que sejamos aprovadas diante dele, que ele seja tão somente ele que a gente busque agradar. Amém? Fiquem com essa palavra, meditem nessa palavra durante essa semana e até semana que vem. Fiquem com Jesus.